Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma semana do nosso projeto. E nós estamos entrando em uma porção semanal muito especial e muito interessante. Parashat Beshalach. A Parashá que conta da abertura do mar, como muitos de nós sabemos. O nome desse Shabbat, ele também é chamado de Shabbat Shirah, o Shabbat da canção. Por que canção? Porque depois que Hashem fez o milagre e abriu o mar, Am Israel fez uma canção, a canção famosa Az Yashir Moshe Uvnei Israel et Ashirah Azot, e assim vai cantar Moshe e Am Israel essa canção. Ela é tão importante que ela foi colocada e decretada pelos nossos sábios para entrar diariamente nas nossas tefilot, na tefilat Shacharit, todos os dias de manhã, antes do Ishtabach, que a gente está no momento de elevação para poder chegar na leitura do Shema e na Amidah, nós devemos fazer o Az Yashir Moshe. O Shulchan Aruch, o Código de Leis, fala que nesse momento a pessoa tem que fazer o Az Yashir Moshe, essa canção, Be Simcha Atzuma, com uma alegria muito grande, como se a gente agora estivesse participando desse evento histórico que foi a saída do povo judeu do Egito no primeiro momento, e que a gente viu na semana passada, nas semanas anteriores na realidade, e nessa semana a abertura do mar, um evento milagroso, um evento que o povo de Israel conseguiu de uma vez por todas sentir o milagre de Hashem. Então está escrito no Código de Leis que de manhã nós devemos fazer isso com uma alegria fora do normal. Infelizmente, até por causa da nossa rotina, e a gente está sempre atrasado, e se a gente está no Beit HaKnesset, a gente acaba fazendo rápido porque a congregação está fazendo rápido. Infelizmente a gente não consegue fazer da maneira muitas vezes que se deve. Mas se a pessoa pelo menos conseguir entender um pouco e conseguir colocar um pouco de alegria, já vai ser algo muito importante para o nosso trabalho Hashem. Eu queria começar com uma pergunta bem interessante e depois entrar no assunto que a gente vai falar. No ano passado, nós falamos muito sobre a Shirah, sobre esse momento que o povo judeu cantou e etc. Se você não lembra, ou se você não viu, dá uma olhada. É só olhar no canal, olhar um pouco os vídeos que a gente fez, Parashat Beshalach, do ano 5779. Mas eu quero só trazer algo muito interessante. Existe uma pergunta muito forte: por que era necessário a abertura do mar? Para quê? Hashem, você já fez tudo o que você podia e o que não podia. Claro, Hashem não tem limites, mas tudo Am Israel presenciou no Egito. Todas as pragas não atingiam Am Israel, atingiam só os egípcios e etc. Por que tem a necessidade agora da abertura do mar? Eu ouvi a explicação do Halban, uma explicação muito linda e muito interessante, que traz algo forte para a nossa vida, apesar de que esse não é o nosso tema, mas só para dar, como a gente chama, uma tip, só para dar uma doçura no nosso vídeo, na nossa vida. Ele fala o seguinte: quando tiveram as pragas, sem dúvida alguma, foram acontecimentos fora do normal. Foram milagres acima da natureza, desde o sangue até a praga dos primogênitos. Mas a pergunta que ele faz é: onde Am Israel estava nisso? Am Israel estava dentro do milagre ou apenas as pragas não atingiam a eles? Então a resposta é óbvia, pessoal, que Am Israel não estava dentro do milagre. Até na praga da escuridão, por exemplo, a gente fala, no Egito teve escuridão, o Bechol Israel, e a Or Bemashvotam, mas Am Israel estava com luz. Eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam qual era o problema que existia em relação aos egípcios, mas eles estavam no bem bom. Eles sabiam que eles estavam sendo salvos, que aquilo era algo de Hashem, mas eles não vivenciaram, eles não tiveram a kavaiá de uma praga. Eles viam os animais dos egípcios morrendo, eles viam os sfardeim, as rãs na terra do Egito,
mas eles não vivenciaram aquilo, era como se eles estavam totalmente separados. Agora, chega um momento que Hashem quer mostrar para eles que eles também vão passar por isso. Sabe por quê, pessoal? Porque senão não dá para entender. Porque a gente sempre fala, poxa, depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles souberam que aconteceu com o Egito, eles chegam na porta, não na porta, desculpa, na beira do mar, olham aquilo tudo, olham para trás, estão os egípcios. O que eles fazem? Eles têm um medo gigantesco. E viram para Moshe e falam, Moshe, não tinham túmulos suficientes no Egito para você enterrar a gente? Para que trazer a gente para cá? Ou seja, a gente fala, calma aí, como vocês podem falar isso? Há 7 dias atrás, vocês viram a morte dos primogênitos, vocês estão presenciando as pragas durante muito tempo, como vocês têm coragem de falar isso? Então, a gente pode compreender que, na realidade, o motivo principal deles terem ainda esse pensamento são 2. O primeiro é de acharem que os Mitzrim ainda são os verdadeiros donos deles. Um servo, por exemplo, um escravo, ele tinha um pavor muito grande do seu dono. E quando eles viram os egípcios se aproximando, o que aconteceu? Eles falaram, uai, eu ainda não consegui me libertar de uma vez por todas. Eu ainda não consegui sair disso. E o segundo motivo é porque eles não vivenciaram nada. As pragas, eles não vivenciaram. A vida deles estava, entre aspas, normal. Eles, de novo, repito, eles sabiam que no Egito estava tendo milagres, mas eles não vivenciaram aquilo. Fala Hashem, Moshe, itiatzvu, kodem kol, manda a Israel ficar yatziv, ser correto, com retidão. Ureu et Yeshuat Hashem. E agora vocês vão ver a salvação de Deus, porque esses egípcios que vocês ainda acham que eles são seus donos, vocês não vão ver eles nunca mais agora. E acontece o que a gente sabe. O povo judeu passa, Betor Hayam Bayabashá. O povo passa dentro do mar, no seco, Vaireu Ha'am Hashem, Vayaminu Bashem Bemoshe Avdo. Agora eles sim veem Hashem. Até então a vida deles estava normal, eles tinham luz, eles não tinham sangue, eles não tinham pior, eles não tinham nada, estava tudo normal. Eles sabiam que não tinha no Mitzrayim. Mas o que acontece aqui? Vayeru Ha'am Hashem, eles viram Hashem. E agora é o momento de Leamin Ba'Hashem Bemoshe Avdo, de acreditar em Hashem e em Moshe, o seu servo. Em outras palavras, Yam Suf, a abertura do mar, ela foi importante para dar para Am Israel a Havaiá, a experiência de viver um milagre por si só. Se até então vocês só olhavam o milagre do lado de fora, agora vocês vão olhar o milagre pelo lado de dentro, e essa é uma preparação para o que a gente chama do que vai acontecer depois, que é Kabbalat Torá, que é o recebimento da Torá. Ou seja, na semana que vem, para Parashat Yitro, vamos receber os 10 mandamentos. Então Hashem falou, eu não tenho como dar a Torá para um povo que ainda não me viu, que ainda não acredita 100%. Quando acaba tudo isso, é aqui agora o momento que vem a Shirá, vem o cântico, e vem o famoso Midrash e fala que viu uma escrava no mar, o que não viu nem o profeta Yehezkel, Ezequiel. Por quê? Porque aquilo ali foi uma experiência fora do normal. Aquilo ali foi uma experiência única na vida deles, que eles precisavam passar para chegar em mais um estágio, em mais um degrau de crescimento para o recebimento da Torá. Esse era o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, falar com vocês. Vale muito a pena debater isso na mesa de Shabbat, conversar um pouco sobre isso, do objetivo e de tudo, e como a gente pode aprender isso para a nossa vida também. O segundo assunto, que é um assunto que a gente acaba, como é uma parashá que, como nós falamos, o próprio Shabbat recebe o nome, né, da abertura do mar, a gente muitas vezes fala sobre o mar, sobre o mar, sobre o mar. E a gente deixa de falar sobre o que aconteceu logo depois que houve a abertura do mar. O assunto que a gente vai tratar é nada mais, nada menos do que o man. Aquela comida que caía diariamente, com exceção do Shabbat, dos céus,
E o povo judeu, eles passaram por uma prova. Eles passaram por um teste de Hashem para saber como eles iriam se comportar. Vocês querem ver o motivo pelo qual Hashem fez isso também antes do Maman Har Sinai? Então a gente vê que quando o man ele cai, Hashem vira para Moshe e fala o seguinte, pessoal. Isso está em Shemot, ok? 16:4. Ineni mamtir lahem mahar lechem min hashamai. Vocês estão reclamando da comida, amanhã eu vou fazer descer pão dos céus. Qual é o motivo disso? Fala Kadosh Baruch Hu, lema'ana nascenu. A finalidade é para testar esse povo, ayelech betorati imlo, para saber se eles vão seguir os meus mandamentos, os meus estatutos ou não. Então a gente vê que o man, além de ser algo importante para a Israel, a comida e etc., mas ele tinha uma finalidade que era testar. Testar. Por que testar, pessoal? A gente tem que entender que essa ideia que Deus ele testa é uma ideia, é uma expressão que ela não é muito comum. Hashem não dá mandamentos para testar a gente, mas aqui especificamente ele sim fez isso. Ou seja, a gente pode entender que provavelmente existe um yesod, uma base muito importante que vai ser essencial para o recebimento da Torá. Porque o man, onde ele se encontra na história, após a abertura do mar e antes do que? Do recebimento da Torá. Então, a gente tem que entender, pessoal, que na realidade, o motivo que ele é uma prova é muito simples. Moshe vira para Am Israel e fala, olha Am Israel, eu quero falar para vocês, quando acordarem no dia seguinte, vai ter man na porta da casa de vocês. O Midrash conta que quanto mais a pessoa acreditava, ou quanto mais a pessoa era um tzadik, era um justo, o man ele estava mais perto da casa dela ou na porta da tenda. Se a pessoa era muito perversa, ou ela não acreditava em nada daquilo, renegava muita coisa, ela ia comer. Hashem ia prover para essa pessoa o seu sustento, mas ele ia cair muito longe. E não adiantava esse perverso agora ir na tenda do vizinho e pegar a do vizinho. Porque está escrito que se ele pegasse o que não era dele, o que acontecia? Mekulkal. Estava tudo estragado. O man ia se estragar completamente se ele pegasse o que não era dele. Então aqui já tem uma primeira prova. Mas Moshe vira para ele e fala, Lo totiru mimenu ad boker. Am Israel, olha só, vocês de manhã vão pegar o man. Eu quero contar uma coisa para vocês. Hashem me prometeu que todas as manhãs vai cair. Todas as manhãs vão cair, não se preocupem. Isso era Yom Rishon, domingo que ele falou com Am Israel. Se vocês deixarem para amanhã, o que vai acontecer? Esse man ele vai estragar. Pessoal, eu não preciso contar para vocês o que aconteceu. Eles chegaram e deixaram até amanhã. Claro que não todo mundo. Tinha muita gente que terminava todo man no seu dia com a emuná, com a convicção, com a fé e a segurança de que eu saí do Kriyat Sur. Hashem pode tudo. Se ele falou que ele vai mandar amanhã, ele vai mandar amanhã. Acabou. Só que tinham pessoas que o que elas fizeram, elas deixavam sobrar. Deixava sobrar, acontecia o que? Dia seguinte, podre. Taca tudo no lixo. A comida estragou, azedou, não importa o que. Porque você não escutou o mandamento de Deus para Moshe. E aí, a gente vê que no primeiro dia, então, as pessoas ainda testaram. No segundo dia, um pouco menos. No terceiro, as pessoas falaram, cara, isso é algo muito importante. Isso é algo muito forte que Hashem está fazendo na nossa vida. Se é assim, vamos escutar o mandamento dele. E aí, chega o sexto dia. Quando chega o sexto dia, pessoal, acontece um fenômeno muito interessante. Fala o seguinte, Vayei bayom hashishi laktu lechem mishne. As pessoas saíram na sexta-feira para poder pegar o man, e o que elas fizeram? Sem Hashem mandar, elas pegaram o quê? 2 porções. Obviamente para a sexta e para o Shabat. Ou seja, e aí o próprio Am Israel decide, pessoal, que eles vão pegar uma maná kfulá, uma porção em dobro, por causa do Shabat.
Mas quem falou isso para eles? Absolutamente ninguém. Moshe ainda não tinha ordenado a eles fazer isso. E aí o que acontece? Vaiavou kol nesiei haedav yagidu le Moshe. Vieram as pessoas mais importantes e contaram para Moshe: Moshe, você não sabe o que está acontecendo. Está acontecendo algo muito ruim. Eles estão pegando 2 porções hoje, sexta-feira. E aí vem Moshe e fala o seguinte: meus queridos, ficam calmos. Hu asher diber Hashem. Isso é o que Deus está dizendo. Ou seja, Am Israel no 6º dia, olhem só, que transformação do 1º, 2º dia para o 6º. Am Israel no 6º dia, eles mesmos estão saindo e estão pegando uma porção dupla, porque eles sabem que existe o Shabat. Eles sabem que no Shabat não vai cair man. E também era uma prova, porque se você pega 2, o que você espera? Que amanhã vai cair, que amanhã não vai cair. Ou você pega uma e fala: isso é tudo uma besteira. O que você faz? Então, a gente tem que entender, pessoal, que logo depois que os sábios de Am Israel vêm para Moshe e contam para ele, aí sim Moshe vem e ele faz o quê? Aí sim Moshe vem e ele decreta. Aí sim ele ordena e fala: olha, o man que cair na sexta-feira, peguem ele em dobro, porque no sábado não vai cair. Só que olha que interessante, Am Israel se antecipa a ordem de Moshe, que obviamente a gente sabe, sem dúvida alguma, que é a ordem de Hashem. Então, a gente tem que entender, pessoal, que aqui existe o que a gente chama de uma netia tivi la'asot et retzon Hashem. Ou seja, existe uma tofa'a, um fenômeno aqui que também acontece na nossa vida, sem dúvida alguma. Naquela época, quando tem um tzivui de Hashem, geralmente o que o povo fazia? O contrário. Moshe Rabbeinu falava: meus queridos, peguem o man hoje, amanhã ele vai cair de novo. Porque se vocês não pegarem, ou se vocês deixarem sobrar até amanhã, ele vai estragar. O que eles faziam? Deixavam sobrar até amanhã e estragava. Eles testavam. Chega no 6º dia, pessoal, não tem um mandamento de Hashem. Hashem ainda não ordenou nada. Só que existe uma inclinação natural de Am Israel agora, depois de tudo que eles viram, para fazer Retzon Hashem. Quando Hashem olha isso, pessoal, olha que lindo. Quando Hashem percebe que agora esse povo que antes só falava de escravidão, esse povo que antes não sabia utilizar o poder, a expressão da boca, não sabia em como confiar em Hashem, esse povo agora não só confia, esse povo vê, esse povo acredita em Hashem. Mas a gente vê que quando Hashem olha e fala: uau, eles estão fazendo algo que é a minha vontade, mesmo sem eu mandar, ele fala: agora está revelada que esse povo está pronto para receber a Torá. Ou seja, quando a inclinação natural de Am Israel, sem ainda um mandamento, ela é o cumprimento da vontade de Hashem, Hashem fala: agora vocês estão prontos, meus queridos. Por isso que o man, como nós começamos, lema'ana nascendo, é para testar se a gente vai o quê? Ayelech betorotai imlo. A Torá, de novo a palavra Torá. Porque Hashem queria que o povo judeu tivesse, antes de ser ordenado, que eles tivessem uma inclinação natural para fazer a vontade de Hashem. Então a gente vê que existem coisas na nossa vida também que a gente tem uma inclinação natural para fazer. E quando essa inclinação natural ela vem, e ela vem junta, de acordo com a vontade de Hashem, e vem ainda junto com um tzivui, um mandamento, uma mitzvah, é um nível mais alto que a gente pode chegar. O que a gente tem que aprender do man é exatamente esses testes que a gente tem e que Hashem manda na nossa vida todos os dias. O teste para a gente entender que muitas vezes, se Hashem pede algo da gente, não faça o contrário.
Se ele fala para você, não deixe sobrar até amanhã, não deixa sobrar até amanhã, porque é ele que sabe tudo. Eu sei que é muito difícil muitas vezes. Se ele fala pra gente, fecha a loja no Shabat, não trabalha. Está escrito no Lechadodi que Hi Mekor HaBracha, o Shabat é a fonte de todas as brachot do mundo. Você tem Shabat, você tem todas as bênçãos no mundo. Se Hashem está pedindo isso, não faz o contrário. A gente tem que entender que a nossa vida, a gente tem que ter uma inclinação natural para cumprir, para fazer a vontade de Hashem. Às vezes, quando uma pessoa ela resolve fazer tshuva, ela resolve voltar um pouco para o seu verdadeiro caminho, para a sua verdadeira fonte de vida, ela tem que mudar muita coisa. Ela tem que abrir mão de muita coisa. Ela está num caminho há muito tempo, e a gente falou sobre isso na semana passada. E agora ela tem que sair desse caminho, é muito difícil. A gente falou como que a Bechirat Hofshi, como que o livre-arbítrio ele vai sumindo de acordo com o tempo. Mas o que a gente tem que entender é que a pessoa tem que buscar na vida uma inclinação natural para fazer o que é certo. Se você não está na sua vida com uma inclinação natural para fazer o que é certo, está na hora de você trazer para a sua vida o verdadeiro equilíbrio. E é o ponto do man. Quando Hashem olha, e ele foi que Am Israel saiu no Yom Shishi, na sexta-feira, e eles pegaram 2. Porque eles sabiam que existia o Shabat. Eles sabiam que o Retzon Hashem, a vontade de Hashem, era não sair para colher, para catar, desculpa, o man, no sábado. Hashem falou, agora esse povo está pronto. A inclinação positiva, a inclinação natural para fazer a minha vontade é tão grande que agora ele está pronto. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida, meus queridos e minhas queridas. A inclinação para lekayem, para fazer a vontade de Hashem, yomam valayla, dia e noite. Nós estamos também no período muito especial chamado Yemei HaShovavim. Eu não sei quem já escutou essa expressão, mas quem escutou, muito bem. Quem não escutou, a gente vai falar em 2 minutos o que isso significa. As 6 primeiras semanas, quando o ano ele não é um ano bissexto, não é Shnat Meubar, as 6 primeiras semanas de Parashat Shemot, que a gente tem as Parashiot Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro e Mishpatim. Se você pegar as primeiras letras dessas Parashiot, vem o que a gente chama de Shovavim. Na Hassidut está escrito que Yemei Shovavim são dias muito sagrados para reparar, para consertar falhas pessoais de cada um de nós. Existem diversos costumes do que fazer nesse dia. O costume mais difundido é toda quinta-feira, durante essas semanas, a pessoa fazer um jejum. A pessoa jejuar desde o amanhecer até o anoitecer. Muita gente aproveita para fazer o que a gente chama de Ta'anit Dibur, para fazer um jejum sobre a sua fala. Não é que agora ela não pode falar nada, mas ela só fala coisas necessárias. Ela não vai falar absolutamente nada, não vai falar lashon hará, não vai falar mal de ninguém, não vai pensar mal de ninguém. E tem pessoas que utilizam esse dia para melhorar a sua visão em relação ao mundo, em relação às pessoas. Se pra gente muitas vezes é difícil jejuar, se pra gente é difícil fazer um jejum de palavras também, então talvez o reparo que a gente tem que ter é olhar as coisas be'ain tová. Tirar um dia em todas essas semanas e falar, hoje, não importa o que eu ver na minha frente, eu vou olhar com bons olhos. Eu vou olhar de uma forma positiva. Eu vou olhar de uma maneira totalmente diferente do que eu olhava. Isso que é o Tikkun de Yemei HaShovavim. Esse é o reparo que a gente tem nesses dias, que eles são chamados pela Hassidut dos dias de Shovavim. Quando o ano é bissexto, ok? Isso se transforma em Shovavim Tat. Porque ainda tem as Parashiot de Trumá e Tetzaveh, mas nesse ano, 5.780, ele não é bissexto, então a gente só tem Shovavim. O que eu quero falar para vocês é que, de acordo com as 2 ideias que a gente trouxe da abertura do Man, do porquê, e além disso, do Man, que a gente possa aproveitar esses dias de Shovavim para reparar, para mudar, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas completamente diferentes, a olhar o mundo de uma outra forma.
para a gente entender como que a gente tem que inclinar os nossos desejos e as nossas vontades de maneira natural, sem alguém pressionando a gente, que seja natural, que a Torá ela faça parte da nossa vida, como está escrito, que Yem Chayeinu ve'orech yameinu, que ela seja a nossa vida como um todo, e que isso faça com que a gente tenha dias prolongados, Bezrat Hashem, na terra. Ou seja, vamos juntos, vamos crescer, aproveita a quinta-feira dessas semanas para mudar muita coisa na sua vida, para tomar decisões. A gente falou semana passada também, uma decisão, você tem que pensar imediatamente a maneira que você vai implementar ela. E isso a gente pode pensar em cada canto da nossa vida, em cada área da nossa vida, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua verdadeira emuná, com o seu verdadeiro bitachon. Mas a gente vê que no momento que Hashem olha isso, e ele vê que você está inclinado para fazer a vontade dele, a gente chega no nível de Matan Torah. A gente vai chegar no nível da semana que vem, em que vamos receber os Aseret Dibrot de uma maneira muito elevada espiritualmente. Mas para isso a gente precisava ter a Havaiá, a experiência de viver um milagre, de pisar dentro do mar no seco, e por outro lado, de inclinar nossa vida para cumprir o Retzon Hashem. Que tenhamos todos um lindo Shabbat, que possamos cantar Shabbat Shirah, vamos cantar, e que tenhamos todos um Shabbat Shalom.